de conteúdo de marketing, vendas para SaaS no Brasil. Fechou? Bom, vamos lá. O tema de hoje é estratégias de go-to-market para SaaS B2B. Bom, e nada mais, nada menos que eu trago aqui hoje para vocês o Park. O Park ele é diretor de go-to-market lá na Meet Rocks, mas muito melhor do que eu para falar dele é ele. Falar dele mesmo, Park, se você quiser se apresentar um pouco e falar um pouco do seu background para a galera entender quem que é tu. Boa, valeu Gabriel, obrigado pelo convite. Pessoal, prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Então, para quem ainda não me segue no LinkedIn, eu tenho um histórico aí de trabalhar com revenue, com receita, B2B de maneira geral. Então, acho que podemos dizer que eu sou um founder que virou account manager e aprendeu sobre retenção e expansão. Depois sou um account manager que virou account executive e aprendeu a fechar novos negócios. De account executive, sou um cara que aprendeu a fazer marketing. E por último, depois de essa andança toda aí, dá para dizer que hoje eu sou um cara de go-to-market mais completo. E basicamente não, né? Minha experiência foi muito forte em B2B, grandes contas. Então, eu tive uma consultoria por 11 anos, né? Em 2020 eu vendi ao Nubank, e essa consultoria aí foi minha escola de aprender go-to-market, né? Então, só para ter uma ordem de grandeza, um contrato pequeno que eu vendi ali eram 400 mil reais, contratos maiores chegavam ali 5, 6 milhões de reais. E foi onde eu aprendi, né, gestão de contas, fechamento de novos negócios e geração de pipeline. Então, vamos ver se hoje eu consigo ajudar a galera aqui, trazer alguns bons insights pro pessoal, Gabriel. Boa, muito bom, gente. Só para vocês entenderem como é que funciona os nossos eventos, geralmente, tá dando para me escutar, né, João? Tá tudo certo, né? Se tiver um problema, você me avisa. O João tá cuidando aqui da nossa moderação hoje aqui do evento. Basicamente, para vocês entenderem como é que funciona a estrutura desse evento ao vivo, a gente trouxe um slide, né, com várias páginas para entregar valor para vocês. Depois a gente faz um Q&A de 10 minutos, umas 11h40 mais ou menos, a gente entra num Q&A. Que aí vocês podem perguntar tanto para mim, que hoje, para quem também conhece, também sou diretor de receita aqui da PEN. A PEN é uma empresa que aumenta a receita de softwares no geral. E, pô, a gente fala que é um laboratório de SaaS, né? Então a gente já passou por SaaS que, pô, desde ticket médio menor, ticket médio maior, SLG, PLG, são mais de 700 projetos que a gente já atendeu hoje. Então a gente tem muita expertise aqui dentro do mundo do software. E aí vocês podem fazer perguntas tanto para mim quanto para o Park, que está ali também com uma vasta experiência, principalmente em go-to-market e principalmente para grandes contas, né, o Park? Para contas enterprise. Você lidou de frente com isso, né? Muito, muito. Trabalhei já com B2B, a minha pegada é B2B, tá? O que eu Aham, manjo é B2B, já trabalhei com pequenas e médias, mas o meu maior background, minha maior experiência é trabalhando com grandes contas. legal. Inclusive, fazer rápido gancho, que eu tô vendo que tem alguns note takers aqui, anotando aqui, fazendo gravação, transcrição. Hoje, pessoal, falando em B2B, hoje eu sou diretor de go-to-market na Meetrox, que é justamente uma IA, então para trabalhar, uma IA especializada para quem trabalha com vendas e sucesso do cliente. E aí acho que vai dar para fazer algumas inserções, porque é um baita mecanismo também para a gente utilizar em go-to-market. Legal, muito bom, muito bom. Inclusive, a gente é cliente. Vamos lá, galera, muito bom. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai começar agora a entregar valor para vocês. Não esqueçam de pegar o café aí, ou para quem ainda não pediu almoço, peçam um almoço. Porém, eu peço para vocês pegarem o caderninho e anotar ou abrir o bloco de notas aí do lado, porque a gente vai fazer muita entrega de valor aí para vocês. Fechou? Vamos embora, galera. Vou compartilhar aqui minha tela. João, me confirma aí, faz um joinha aí para mim se estiver tudo certo. Beleza. Maravilha. Estratégia go-to-market para SaaS B2B. Aqui no canto vai estar um QR Codezinho, que é a nossa comunidade. Para quem não está ainda na RR Club, é a maior comunidade para founder executivo de SaaS aí do país. E basicamente, estratégia go-to-market para SaaS B2B. Bom, Gabriel, o que é go-to-market, né? Então, eu vou trazer só um pouco do conceito aqui para vocês, do que é go-to-market como um todo. E, opa, que esse conceito, querendo ou não, é recente também, né? Se a gente for parar para pensar, faz de o quê? 2 anos para cá que a gente vem escutar muito de go-to-market. Só que eu acho que você faz isso antes de ter esse nome, inclusive, né? Go-to-market acabou ganhando mais visibilidade. A expressão go-to-market acabou ganhando mais visibilidade uns tempos para cá. Tem um pouquinho de confusão, o pessoal fala de go-to-market engineer, que não é exatamente go-to-market, mas a origem de go-to-market, gente, foi justamente a insatisfação de lançar um produto e ele falhar. Então, a origem lá atrás estava muito associada a essa taxa de falha de lançamentos de produtos e os produtos continuarem no mercado. Foi lá Principalmente com atrás o que boom das começou. startups, né, o Parque? Quando Com o boom começou das a receber startups, isso muito, aí muito acabou ganhando. investimento e tal. Exatamente, acabou ganhando é uma dor que acabou aumentando e acabou aumentando a demanda por essa disciplina, né, de Uhum. go-to-market.
Legal, legal, maravilha. Qual que é o conceito de go-to-market no geral, tá? Primeiro, go-to-market não é um evento de lançamento, então quem está acostumado a, pô, evento de lançamento, necessariamente não é um evento de lançamento, tá? Para quem está perguntando se a reunião fica gravado, sim, fica gravado, depois vocês conseguem acessar, a gente libera nosso canal do YouTube e tudo mais, vai ficar gravado todo o conteúdo e a gente vai liberar esse material em PDF para vocês e o que eu mostrar aqui também, se eventualmente vocês precisarem, vocês podem pedir aí no chat que eu mando lá depois no grupo, tá? Então não é um evento de lançamento, é um plano tático. Eu não digo só tático, eu acho que operacional e estratégico também, de como a sua solução, ela, como você encontra, né, a melhor solução para você ir para o mercado, vence e retém, né? Então não é só você vender, é como você retém o mercado dentro da sua solução. Que essa é algo muito, a gente falou do boom das startups, muitas startups cresciam, mas não retinham o cliente, né? E vence quem retém o cliente, vence quem atende melhor o cliente, vence quem mantém o cliente dentro de casa, né? Isso é uma estrutura de receita muito bem feita. Quando você adquire o cliente perfeito, ele gosta, você gera valor para ele e ele continua comprando recorrentemente. Aí você começa a fazer um go-to-market efetivo. A definição, basicamente, é a integração entre produto, marketing e vendas, né, que é quase a área de revenue como um todo, para reduzir o tempo de geração de valor. Gente, o foco no equilíbrio. Deu uma travada? Voltei? Acho que eu voltei. Desculpa, gente. O foco no equilíbrio entre CAC e LTV. Outra coisa, canais, onde o seu cliente ideal mora, como ele prefere comprar e velocidade, a redução do ciclo de vendas através de uma jornada sem atrito, tá? A gente já entra um pouquinho mais, mas eu queria só entender, Parque, quando você começa a fazer um plano de go-to-market, seja, a gente pode resumir de uma maneira muito bem resumida, né? Porque você pegava grandes contas, mas tanto para um cara que está ali no early stage ou no cara grande, como que ele começa a pesquisar? Ou qual que é os primeiros passos disso, assim, cara? Como que eu faço como que eu começo a pensar em go-to-market de uma maneira prática, né? Ele pega um caderno e ele olha para o produto dele, ele olha para o canal primeiro. Tem algum principal ponto que você olha primeiro? Tem. E a gente vai pegar um macete que é olhar para o nome, é go to market, é ir a um mercado. Gente, mercado não é o seu produto. O seu produto vai ao mercado. E quais são os dois principais elementos que a gente tem que olhar no mercado quando a gente está iniciando o go to market? Quem compra e quem também está vendendo, ou seja, seus concorrentes. Então, para mim, tá, o segredo de você fazer um bom go-to-market e coletar boas informações é entender justamente o mercado. Para aí Hum, você identificar onde é que você vai se inserir. legal. Eu tenho algo que eu gosto muito que é o go to market to learn faster, né? Que é tipo assim, vai pro mercado e aprende rápido. Porque a galera fala, cara, como que eu validei? Ah, eu tenho tudo isso. Eu tenho os canais onde eu vou, eu tenho meu cliente definido, eu tenho meu produto. Só que se a galera não compra ou continua comprando, não tá validado. A galera fala, como que eu valido um canal? Cara, quem vai validar o seu preço, quem vai validar o seu canal e quem vai validar o seu produto é o cliente. É o cliente que Exato. É vai quem validar. compra, É é quem quem vai compra. assinar o cheque, né? Exato, é o mercado. Então, assim, para mim, minha opinião, tá? O que que é o MVP? O MVP, para mim, hoje é uma oferta, gente, por incrível que pareça, tá? Para mim, acho que uma oferta já chega a ser um mínimo produto viável. Isso é minha visão de growth mesmo, sabe? Eu prefiro validar a demanda primeiro para depois eu pensar em produto, sabe? Mas quem é muito ligado a produto prefere fazer todo o produto e depois vai para o mercado. Eu falo que a gente tem que começar a olhar mais da janela do escritório para fora, né? A gente olha muito da janela para dentro. O que que a gente pensa? O que que a gente está fazendo aqui? É igual o pai que falou, cara, é o produto para o mercado? Não, é o mercado que vai comprar teu produto, né? Então é uma ida ao mercado. Muito bom. Adorei esse contexto que você deu, tá, pai? Basicamente, só para vocês entenderem, eu trouxe aqui até essa etapa. Cara, quais mercados fazem sentido atacar agora e por quê? Isso aqui depois a gente vai de novo. Eu vou liberar esse material, tá? Então, acho que primeiro a gente entra em mercado. Segundo, quem é o cliente, né? Tem alguma, Parque, eu não sei se você quer complementar dentro desses escopos aqui. Não, se você tiver alguma dica prática, você já pode me complementar em conjunto, tá? Quem é o cliente certo? Como o software se diferencia? Tá, então, qual a dor crítica que resolve melhor que o mercado? Tá? E o Parque falou uma coisa muito boa. Quem também está vendendo para o seu cliente? Então, todo mundo acha que tem diferencial, tá, gente? Tá? É isso que a gente tem que se aprofundar mais. Todo mundo, cara, meu produto é melhor, meu atendimento é melhor, meu diferencial é melhor. Para mim, hoje atendimento não é diferencial, mas ok. Ah, como o software é empacotado, então packing, como ele está sexy, é oferta, plano, módulo, MRR, one shot, take rate. Quais canais sustentam o crescimento previsível? Então, aonde que você vai ofertar? Métricas, CAC, payback, LTV, margem e a integração entre os três setores: marketing,
vendas e CS. Parque, você quer complementar alguma coisa aqui sobre pesquisa de mercado? Tem alguma coisa, alguma dica? O cliente, como que você descobre o cliente ideal? Eu sei que Cara, é muito profundo, né? Em esse, cada. esse diagrama é um excelente resumo, gente. E se a gente for olhar, eu gosto de olhar para a perspectiva que basicamente tudo é desdobrado ali do item 2. Quem é o cliente certo? E um erro comum, uma armadilha comum, é você querer definir quem é o cliente. Então, para quem está começando, é uma linha muito tênue entre você escolher e ser escolhido. Tá? Então, qual que é o mecanismo? O ideal, gente, é você falar, cara, é muito mais fácil você vender o que o mercado quer comprar. Se você tem que explicar muito o que é a sua solução ultra mega inovadora, que vai ter que substituir algo que essas empresas ou essa pessoa já está habituada a fazer, a chance de você falhar é muito alta, porque não é óbvia a tua escolha. Tá? Então lembra disso. É muito mais fácil vender o que as pessoas já querem comprar. E aí, tá ali, esse é o lance. De quem potencialmente pode comprar o teu produto vai entrar como o quê? Como um substituto? Como um novo produto, uma alternativa a um jeito diferente de fazer alguma coisa? E aí você entra na questão da categoria. E aí você vai desdobrar todo o resto. Inclusive até ali, ó. Quais canais? Gente, o canal que você vai usar tem que estar compatível com o perfil do teu cliente. Né? Se o teu cliente é um B2C, talvez um Google Ads funcione. Agora, se o teu cliente vai comprar uma, sei lá, um ERP, putz, é um enterprise e vai comprar um ERP. Esse comprador, para esse tipo de produto, essa categoria de produto, ele não vai colocar no Google qual ERP eu compro para uma empresa com mais de 5 mil funcionários. Não é esse tipo de canal que vai resolver. Então, para mim, e aí, que eu poderia desdobrar exemplos para cada um dos itens que você colocou, mas esse diagrama aqui é muito rico, pessoal. Minha dica é tira um print aí e vai anotando as dicas do Gabriel. Esse slide que o Gabriel trouxe é muito importante. Tá? É, E lembra, tudo está conectado ali, tudo se desdobra do item 2 ali, de quem é o cliente certo para você escalar. E aí você não escolhe, você identifica qual cliente vai ter maior fit com o que você está ofertando. puta, isso aí já dá um corte muito bom, hein? Que insight muito bom. Isso é bom anotar. Você não escolhe. A galera fala, como que eu escolho o meu ICP, né? Você não escolhe, você identifica o seu ICP. E aí, tu vai lá. Depende do estágio, né? Que você está. Mas quando você vai ao mercado, você vai começando a entender, vai pegar o seu produto, vai começando a entender. Mas, ô pai, que eu acho que você vai falar até melhor que eu. Por onde eu começo identificando isso? Boa. Como que você identifica que o cliente é o ideal? Você olha para métrica? Quem que é o cara certo? Então, Você acha, assim, no early stage eu sempre falo pro founder, cara, acho que seu tempo tem que ficar destinado em comercial e suporte, né? Obviamente, se o cara é muito de produto, tem um sócio de produto, mas se você é muito de produto, arranja um sócio que vai ser a ponte entre a tua empresa e teu cliente. Mas alguém tem que falar com o cliente. E aí tu indica o quê, pai? Que fala com o cliente, olha indicador. indicador depende do estágio que você está, mas eu gosto, mesmo em estágios avançados, eu gosto de falar direto com o cliente. Vai direto na fonte. E quando a gente fala cliente, gente, ainda mais em B2B, quanto maior a empresa, o cliente vira uma entidade meio misteriosa, porque você tem a empresa que, sei lá, imagina que você tem um produto, um RP. Uma empresa vai ter talvez 1.000 usuários do teu RP. Quem que é o teu cliente? Os 1.000 usuários. Mas dependendo do tipo de informação que você quer coletar, o tipo de insight que você quer gerar, você tem que saber com quem você tem que conversar dessas 1.000 pessoas, que é o cliente. Se você está pensando no processo de vendas, eu quero vender mais, então você tem que entender qual que é a mentalidade de quem está comprando. Se você quer coletar insights de quem está usando o teu produto e quer que eles usem melhor, você tem que coletar insights de quem está usando e não necessariamente quem comprou. Porque em B2B, quem compra nem sempre é o usuário, quem é o usuário nem sempre é quem está tomando a decisão de compra. Então essa aqui é uma dica muito importante, você identificar qual tipo de insight você quer coletar, identificar dentro do teu cliente, que é uma entidade, é uma empresa, tem várias pessoas lá dentro, quais pessoas vão te gerar um insight relevante para você. Se você estiver pensando em vendas, então você tem que pensar no ciclo de aquisição. E aí vem as dicas. Se você quer melhorar o produto, beleza, vai entrevistar a galera que está usando o teu produto. Agora, se você quer pensar em aquisição e vender mais, vai falar com quem está comprando. E aí eu gosto do qualitativo. Tá? Um jeito muito bom são as reuniões de vendas. Tá? Então, dicas. Cara, quais são as funcionalidades ou quais são as principais dores que esse teu lead, que ainda não é cliente, está declarando que são as mais críticas?
Anota isso daí. E você começa a perceber. E aí você também vai ter as informações. Aí nos bastidores, o que que você também vai saber? Qual que é o porte da empresa, qual vertical que ela atua, sei lá, qual que é a metodologia que ela usa lá dentro. E aí depois você vai juntando a amostragem, né? Faz uma outra reunião de vendas com outro lead, e outra, e outra. A hora que você fez 10, 15 reuniões, você pode começar a encontrar padrões. Empresas de porte maior, que tem uma operação mais ou menos nesse formato, essas são as principais dores. Empresas que são de porte médio e que são de vertical X costumam reclamar que tem essas dores. E aí você consegue fazer esse tipo de análise. E isso aqui é ouro para o teu go-to-market. Porque aí você vai acertar qual messaging, né? Qual o pitch que você tem que utilizar, quais atributos, quais funcionalidades vão ser mais relevantes para cada um desses diferentes segmentos. E aí já vou aproveitar aqui, ó, galera, pessoal que acho que quase todo mundo conhece, que sabe o que é um note taker, né? Uhum, Tem vários note takers, tá, pessoal? uhum. Mas existem note takers que são específicos para vendas, que é o caso da Meetrox. E aí você vai ter uma IA que é otimizada para justamente identificar dor, identificar objeções. Né? Isso aí tem um impacto muito grande para o time de venda, de quem está vendendo, para o vendedor que está ali no front vendendo, mas também tem um impacto muito grande para quem está pensando em go-to-market, ou pensando em melhorias de produto, ou pensando em escalar vendas. Porque depois você consegue fazer essa análise em escala. É, o que a Mas gente mais tem hoje. Pode falar, pai. Pode falar, pode continuar, a desculpa. dica é, vai coletar as informações direto com quem está comprando. É, essa é a principal dor, é isso que eu ia falar. A gente, quando a gente vai fazer. A gente tem um produto de go-to-market hoje aqui que a gente ajuda o founder a fazer, né? E geralmente o cara não tem informação. Ele não tem dado do cliente. Quando é PLG, self-checkout, parece que ele tem medo do cliente. Não quer Assim, eu falar, né? falo, não quer falar. Eu falo, não, eu quero ter que automatizar tudo. Eu quero ter que comprar e já sair com o produto já usando. Só quero falar com ele no suporte. Então, eu acho que a gente tem que ter medo de não, pô, não vou falar com o cliente, acho que a gente tem que falar com o cliente. E você ter dados do que você está falando com o seu cliente, isso é maravilhoso. A Meetrox, ela é uma ferramenta de inteligência de receita, no caso, né? Então, não é só Perfeito. note taker Vai aleatório. muito além. O Vai note-taker é muito só um além do que isso. pedacinho importante. O Aham. que acontece, gente? Com IA, vamos falar de maneira geral. A gente fala de dados. Ah, dados. E geralmente a gente pensa em números quando a gente fala dados. Isso foi verdade até a chegada das LLMs. Com a chegada das LLMs, gente, dados qualitativos podem ser analisados em escala. E isso para go-to-market é ouro, você analisar os qualitativos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho um relatório. Falo, Parque, segmento 1 de clientes, converteu 20%. Segmento 3 segmento número 2, converteu 50%. O que me importa saber é por que esse converteu mais. E essa conversão, né, de 20% com 50%, né, esses 30 pontos percentuais adicionais, pode ter vindo porque o messaging foi melhor. A mensagem que você está transmitindo, né, ou quais atributos você está destacando, são melhores. E essa é uma informação qualitativa. Antes, sem IA, era muito difícil você fazer isso. Era um trabalho muito manual, baseado na percepção de quem está analisando, né, as reuniões ou as transcrições. Com IA, você consegue fazer isso com escala e quase real time, né? Então é muito, muito rico. Muito rico mesmo, muito bom, galera. Muito bom. Vamos avançando aqui. Eu trouxe três pilares de decisão de growth. Quando a gente fala de growth, a gente está falando de crescimento. E eu acho que é muito legal você sempre olhar para isso aqui, pô, eu quero crescer. Né? Todo mundo está aqui, imagina que quer crescer a empresa. Né? Tá olhando para a área de receita e tá falando, cara, eu quero crescer mais, eu quero escalar mais. Ou você está buscando mais margem, de uma certa forma, que seus clientes que você tem hoje, vender melhor para os seus clientes, ou você quer vender mais para clientes novos, né? Cara, numa decisão de growth, eu costumo olhar para esses três pilares, e aí até a gente falando aí da ponte entre o cliente, né, a gente, pô, entender o que o cliente está falando, as dores do cliente e tudo mais, eu olho sempre para três pilares. Produto, tá? Quase nunca a galera bota a culpa nisso, tá? Quase nunca bota em produto. Mensagem e aquisição. Dentro de produto, geralmente tá, cara, perfil ideal de cliente, precificação, packing e etc. A gente tem a parte de mensagem ali, que é a oferta, sua proposta de valor, né? E aquisição, que é canal, eficiência comercial, e aí você tem a matriz dos três. Só que eu gosto de olhar também pelos fits ali. Por exemplo, entre produto e mensagem, você tem a clareza de valor. Esse é o ponto principal, que é, às vezes você acha que você está falando uma coisa, mas o cliente está entendendo outra. Ou a gente que é muito ligado a produto, a gente está falando muito sobre funcionalidade, só que o cliente não está preocupado com aquilo. Quantas reuniões de vendas que eu falo que a venda está no detalhe. O cliente ele fala uma coisinha e ele repetiu isso às vezes 3 vezes na mesma reunião.
E a gente, até o próprio vendedor, a arte do cara é vender, às vezes ele não pega esse detalhe especificamente que o cliente falou 3 vezes ou 4 vezes na mesma reunião, né? Muitas das vezes a objeção é ele tá, cara, eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de não conseguir aplicar. Tecnologia é isso, eu tenho medo de não saber mexer. E às vezes o vendedor tá lá, não, mas tem isso, funcionalidade, isso. E o cara tá, cara, mas eu não sei se eu vou conseguir mexer. Aí você só tá complicando, você tá criando mais objeção ainda no cliente. Então, essa mensagem, o produto ali e a clareza de valor, você entendendo que, cara, esse grupo de clientes ele tem esta dor específica, na hora de você fazer uma oferta, na hora de você fazer um anúncio, na hora de você chegar no outbound, na hora de você chegar num evento, seja o canal que for, você já vai saber, cara, esse perfil de cliente, ele tem geralmente essas dores aqui, né? E aí você consegue fazer uma oferta ainda mais assertiva. A gente, por experiência própria, a gente fala de GTM, de MQL, de LTV sobre CAC, só que nos nossos anúncios a gente fala assim, cara, você tá com este problema, você tá com problema em vender mais, a gente vai fazer você vender mais. Então não adianta eu ser tão técnico na hora da minha oferta, porque eu tenho uma clareza de valor. E aí a mesma coisa eu tenho entre eficiência comercial e fit de canal. A gente que é B2B e um ticket médio um pouco maior, a gente lida muito, né, com o vendedor falando com o cliente. Mas se você é PLG hoje, liga pro cliente, velho. Ele entrou num trial, num freemium, liga pro cara. Por que que você entrou? Por que que você clicou? Faz uma reunião, cara, você consegue uma reunião, a gente tem um brinde para você, seja o que for. Falar com o cliente, eu acho que nem só se você é pequeno. O próprio Parque falou, o Parque trabalhou em grandes empresas. E ele falava com o cliente, velho. É falar com o ouro ali. E, eventualmente, você tem que entender quem que é o teu cliente, principalmente quando você está no B2B. Eu entro aqui agora em 3 pilares da estratégia de GTM como um todo. Ali é decisões de growth e aí GTM, que é basicamente quase a mesma coisa do slide antigo, só que um pouquinho mais aprofundado. Então, ICP e segmentação, a definição cirúrgica de quem você atende, principalmente quem você não atende. Eu queria depois que o Parque entrasse nisso, e pô, em quem você não atende, como que a gente identifica quem é o cara que eu tenho que falar não, que eu não posso vender para esse cara. Pô, isso aqui não é legal. Diferenciação competitiva, por que que o cliente deve trocar o status quo ou a planilha de Excel para sua plataforma? Né? De novo, o diferencial é da janela para fora, não é da janela para dentro. Modelo de distribuição, alinhamento entre a complexidade do produto e o esforço de venda. Será que é um PLG? Será que é um MLG? Ou será que é um SLG? Como que vai ser o meu modelo de distribuição hoje e minha alavanca de crescimento? Aí uma provocação, o seu go-to-market hoje é baseado em esperança ou em dados reais de conversão, tá? Parque, como que eu defino quem eu não atendo? Ou, pô, como que para o meu cliente eu consigo entender o que, que é o meu diferencial tangível competitivo? Como que, assim, isso eu defino, eu crio ou o meu cliente identifica isso também? Eu tô até escrevendo aqui no chat. Boa. Aceitável. Ó, pessoal, dica. Todo mundo, muito usual a gente falar ICP, 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 né? O ideal, o ideal, o ideal. Sensacional, é muito importante saber o ICP. Que nem o Gabriel trouxe. Também ajuda pra caramba você saber quem você não quer. Se você já tem clareza, cara, esse perfil de empresa não tem fit comigo, beleza, já nem perde o seu tempo, nem o do lead, conversando e avançando numa conversa comercial. E aí, gente, tem, ó, então, tem o ICP, que é o ideal, que é o que você quer, e você tem o bad fit, que é o perfil de cliente que você não quer. Tá, mas peraí, o mundo de vendas e marketing, né, e go-to-market, não é uma ciência exata. Tem uma meiuca, tem um perfil de empresas que não é nem o ICP, mas também não é bad fit. Esse é o perfil de cliente que eu chamo de ACP, Acceptable Customer Profile, que eu coloquei ali, o item 2. É o perfil de cliente aceitável. Qual que é a diferença, então, de ICP e ACP na prática, gente? O ICP é o perfil de cliente que você vai atrás, você bota dinheiro, investe dinheiro para ir atrás e conquistar esse cliente. Porque ele vai te trazer uma margem de lucro tão boa que compensa você fazer esse investimento. O ACP, por outro lado, ele é um cliente ok, talvez não vai te trazer o mesmo montante de dinheiro, de caixa, que o ICP, mas ainda assim é um cliente bacana, que vai perceber valor no teu produto, que vai falar bem de você, mas não tem rios de dinheiro. Esse é o perfil de cliente que é o seguinte, se ele bater na tua porta, você põe para dentro. E aí tem o bad fit, que esse aí, além de você não ir atrás, se ele vier atrás de você, você recusa. Você educadamente recusa e fala, ó, outro fornecedor vai te atender melhor. Tá? Então fica essa dica, ICP, ACP e bad fit. Legal. A gente sempre fala aqui, dentro, né, de ICP, ACP e Bad Fit, quando você vai começar a trabalhar com marketing no geral, né? Aí a gente começa a falar de MQL, SQL, você vai desdobrando isso. O MQL é Marketing Qualified Lead, né? Mas eu falo, cara, o que que é o mínimo aceitável, assim, para entrar no seu comercial, entendeu? É o que eu olho hoje como MQL. Cara, o meu MQL hoje, por exemplo, é software que fatura acima de um certo faturamento.
E isso a gente tem que ter na ponta da língua. Geralmente, qual que é o mínimo aceitável? Ah, cara, o cara que chegar aqui eu vendo. Está... Quem que é o ICP? O cara que compra. É desespero. Então, a ACP é, assim, é o... Cara, o que que é o aceitável e o bad fit? Eu adorei do jeito que você escreveu ali no chat, ô Park. Inclusive, galera, anotem. Depois eu peço pro João encaminhar isso aí no grupo, mas anotem isso aí e tira print também. Fechou? Bom, por que que o GTM tradicional morreu? Estava falando isso no início do webinar. Cara, fim do crescimento a qualquer custo, então hoje o mercado, galera, principalmente para captar investimento, ele não quer mais queimar caixa para crescer, eficiência é a nova métrica de vaidade. Então, pô, retenção, redução de churn, mais LTV, mais margem. Comodização do software, você tá tem o melhor código, não é mais barreira de entrada hoje. Por mais que, cara, mas com AI a gente consegue é, talvez você não vai conseguir chegar num software robusto. Porém, com AI hoje, no volume de código, antigamente, a gente consegue codar muito mais rápido. Então, ter o melhor código não é uma barreira de entrada a mais, um diferencial tangível competitivo. E aí, o gap de eficiência, né? A maioria das empresas gasta mais para adquirir um cliente do que o lucro que ele gera no primeiro ano. Então, o go-to-market moderno, ele precisa resolver geralmente a conta do CAC payback antes de acelerar. Então, cara, qual que é o payback exatamente que eu tenho sobre o meu CAC e meu LTV, para aí sim eu conseguir acelerar. Por isso que o GTM hoje a gente vem falando sobre go-to-market de uma maneira efetiva e eficiente. Né? Então, pô, você consegue trazer cliente para dentro de casa, mas com uma eficiência grande conseguir reter esse cara. Isso vai ficar gravado? Consigo revisar depois todos? Consegue. A Camila falou, por isso é legal ter um produto de entrada com ticket médio menor, que atende o ACP, ICP, meu MQL, quem assina na plataforma. Camila, ótimo, é exatamente isso. O cara que ele tem um produto MLG, por exemplo, um Market Led Growth ou um SLG, dependendo, né, nos mercados que ele quer entrar, ou se ele quer educar o mercado dele, ter um produto de ticket médio menor. Você já fez algum tipo de estratégia assim, ô pai? Que eu já viu alguma coisa parecida? Já, eu até ia comentar, você pode utilizar CT, né, você trouxe empacotamento ali, né, nos slides anteriores. Você pode pensar em empacotamentos justamente ou para atender perfis de clientes diferentes. Então, olha, eu vou deixar vou empacotar o meu produto com menos funcionalidades e deixá-lo mais barato para ficar acessível para um perfil de cliente que ficaria muito caro, que aí seria, por exemplo, o ACP. Tá? Você pode também pensar no empacotamento, pensando numa estratégia de land e expand. Você reduz a fricção para o cara entrar no teu produto, porque você sabe que talvez ele não tem, depende do que você vende, pode ser uma coisa um pouco mais nova, inovadora, a pessoa não consegue usar 100% do que teu produto entrega. E ela está interessada em 15% que para ela já vai ficar super feliz. Se você ofereceu 100%, ela vai falar, ih, cara, eu não preciso disso tudo, tá caro demais, e aí ela fica na dúvida, e você gera uma objeção e ela não entra. Então você simplifica a entrada dela, e aí conforme ela vai aprendendo e ganhando maturidade, você vai ofertando coisas novas, que aí é um upsell ou um cross-sell. Então, Camila, só gostaria de complementar o que você trouxe, que sim, tá certo. Você pode pensar no empacotamento para deixar o teu produto mais acessível para determinado perfil de cliente, e ou você pode pensar no empacotamento pensando nessa estratégia de land, né, aterriza, e depois expand, depois faz a expansão de contas. Hum, Esses dois motivos que você pode pensar no empacotamento um hum. pouco simplificado. Tá. Então, por mais que é o ICP, ele pode entrar num produto menor, né? Grandes contas, eventualmente, o cara não vai entrar já pagando o valor, principalmente se ele não conhece a sua empresa, se você não investiu tanto em topo de funil, meio de funil. Então, uma boa estratégia é você ter esse produto para ele ir entrando e aí sim você vai expandindo dentro dele, tá? Muito legal, muito bom mesmo. Bom, o framework da oferta irresistível no B2B. Como que a gente cria uma oferta irresistível, né? Eu acho que foi do Felipe Carvalho, que ele, o co-founder da Camu, que ele falou assim, cara, quem que seria maluco se não comprar o seu produto? Né? O cara fala, cara, esse é o cara maluco, assim, né? Como que a gente descobre isso? Então, assim, como que eu crio uma oferta irresistível que eu mostro para esse cara, cara, você é maluco se você não comprar isso. E aí vem do produto para a solução de negócio, diagnóstico de dor. O seu software, por exemplo, ele resolve um problema de 10 mil ou de 1 milhão de reais. Né? Qual que é o problema que ele resolve? Isso já entra em precificação, né? Também. Porque muita gente faz a precificação ou baseada nos concorrentes, ou baseada no custo, e quase ninguém precifica baseado na geração de valor que o software gera, ou que a solução gera dentro da empresa. Então o quanto eu gero de valor, o quanto ele economiza, ou o quanto ele pode ganhar mais, ou o quanto de risco ele diminui, que aí, querendo ou não, também é reduzir custo, que geralmente está tendo esses três pilares: redução de risco, redução de custo ou aumento de receita. E aí o time to value, né? O GTM ele ganha quando o cliente percebe o valor na primeira semana e não no sexto mês. Então, como que o onboarding ele pode ser efetivo e aquele momento uau, né, do cliente ali. No B2B você não vende software, você vende a mitigação de um risco ou a aceleração de um ganho. Aí a gente até entra em oferta irresistível, um pouco de precificação, o Parque.
Você tem como que a gente pode criar uma oferta e como que a gente identifica a melhor oferta para esse cliente? É falando com ele, perguntando, cara, o que que você mais gostou no que você viu? Ou momentual? Você acha que está mais no suporte ou no comercial? Na sua Então, visão? vamos entrar. É um processo, né? Pensa assim, não vamos pensar, vamos tirar o chapéu de vendedor e usar o chapéu de comprador. Para mim é um processo também. Eu estou comprando algo, né? Não é, muitas vezes não é trivial, dependendo do que eu vou comprar. Eu tenho muitas opções, é alguma coisa muito complexa, alguma coisa muito cara. Então eu tenho um processo de compra. Qual que é o problema, gente? Para mim, para eu que estou comprando, eu não estou habituado a fazer essa compra. Não é o tipo de coisa que eu faço todos os dias. Vocês estão fazendo a venda todos os dias. Eu vou comprar isso aqui. Eu espero comprar isso aqui só uma vez, ficar feliz e continuar com esse produto, né? Então, eu não sou experiente em fazer compras. Se você for um bom vendedor, você vai me assessorar a tomar uma boa decisão. Inclusive, aí fazendo o racional do porquê que isso é importante. Então, antes de perguntar do que eu mais gostei, você como vendedor, antes de me perguntar, quais funcionalidades você mais gostou, valida quais são as principais dores que eu preciso resolver e o tamanho dessa dor. Se essa for uma dor de R$ 1 milhão por ano, cara, se você me cobrar R$ 100 mil, eu vou achar barato. Se for uma dor de R$ 10 mil por ano e você me cobrar R$ 100 mil, eu vou achar ridiculamente caro e não vai fazer sentido nenhum. Então, primeiro, valida o tamanho e o impacto dessa dor. Depois, você pode perguntar, né, como é que a pessoa está enxergando que o teu produto vai resolver essa dor dela. Ou seja, quais funcionalidades que ela que ela gostou mais porque ela está entendendo para resolver essa dor. E aí tem impacto direto para o produto. Achei muito legal esse primeiro bullet aqui, o diagnóstico da dor, né? O teu SaaS resolve um problema de R$ 10 mil ou de 1 milhão, né? Lembra, vende o que eles querem comprar. Cara, o mercado quer comprar a solução para as dores que eles têm. Quais dores? As dores que custam mais caro. Tá? E aí, entrando nessa questão de precificação, gente, existem pontos de ancoragem. E aí vocês têm que construir esses pontos de ancoragem na mentalidade da pessoa. Tem um filme meio não tão novo, né? Mas Inception, não sei se vocês lembram aí de Inception. Eu gostei muito do filme. Gente, o que a gente precisa ajudar o cliente é justamente fazer esse Inception de qual que é o racional de escolha de um produto. E começa identificando, priorizando as dores, qual que é o tamanho do impacto, depois, para eu resolver esse meu problema e ter um impacto positivo, quais são as principais funcionalidades, e por último, qual fornecedor vai me entregar melhor essas funcionalidades. É isso aí, a origem, em que você planta uma ideia. E essa é a sequência de ideias que a gente tem que plantar na cabeça dessas pessoas, de quem está comprando. Então, e aí, ao longo disso, quais são os pontos de ancoragem? Sim, o preço dos seus concorrentes é um dos pontos de ancoragem, mas o outro ponto de ancoragem é o tamanho do problema. E quanto custa eu não resolver isso ou contratar o fornecedor errado. A hora que você sabe trabalhar bem esses pontos de ancoragem, você também e você conseguir identificar quais são esses pontos de ancoragem, quais faixas eles estão, aí você consegue posicionar bem o teu produto, o preço do teu produto. Muito bom. A Flávia fez uma pergunta ali que é uma dúvida muito boa, Parque, que é como que eu metrifico em valor a dor? Isso é bem legal, ela falou. Então, pô, dependendo da solução do cara, a gente está numa reunião de venda, por exemplo, e como que eu consigo metrificar em valor a dor do cliente? Eu tenho até assim, de novo, você tem que entender em qual pilar você tá, né? Pô, na minha visão, né, Parque? Acho que você pode complementar. Redução de custo, o quanto, né, cara? Então é mapear, cara, qual que é o teu problema hoje? X. Tá. Igual, por exemplo, se eu vou entrar em aumento de receita, tá? Cara, você tem problema em taxa de conversão hoje, sua taxa de conversão está em 15, o nosso produto aumenta para 30, você vai dobrar o valor das suas vendas. Quando você vende hoje 100 mil, você vai vender 200. Você vende 100 mil por mês, você vai começar a vender 200. Então você vai ter 100 mil a mais todo mês. Cara, em um ano, tirei 1 milhão e 200 de receita, entendeu? Então, cheguei num número aqui para o cliente. Cara, você acha que é isso mesmo? Pô, se você dobrar, chega em 1 milhão e 200? Chega. Você vai vender 1 milhão e 200 a mais? Chega. Então, uma solução de R$ 100 por mês, o cara vai até desacreditar. Ele não vai comprar, porque ele vai falar, cara, eles vão me gerar 1 milhão e 200, eu vou pagar R$ 100. É até discrepante, né? Ele vai desconfiar até, se for R$ 100. Então, às vezes, você pode cobrar 10 mil, você consegue gerar esse 1 milhão e 200 para ele. Aí, o Parque, esse é um pouco do como eu penso, mas aí acho que você consegue completar até melhor do que eu. Então, Como eu metrificar melhor a dor. fui ler o chat aqui. Então, gente, lembra que eu comentei? A primeira pergunta que você tem que fazer é justamente identificar quais são as principais dores.
e varia, tá? Mas, de maneira geral, o Gabriel resumiu aqui. São três pontos, gente. Ou você está reduzindo custo, ou você está aumentando receita, ou você está reduzindo o risco de alguma coisa muito ruim acontecer. E aí você, de alguma forma, tem que quantificar o quanto você está economizando, o quanto você está gerando de receita, ou o tamanho do risco, quanto você está reduzindo desse risco, e tem que ser um risco muito ruim, caso ele aconteça. De É. maneira simplificada é isso. E aí, para cada, tipo, se for para RH, se for para marketing ou vendas, Uhum. é um pouquinho mais fácil porque gera receita. Mas se você está lidando com coisas de back-office, aí, sei lá, talvez com coisas financeiras ou RH, né? Aí você tem que identificar ali o processo de negócio e quais KPIs que você vai estar impactando. É. Eu tenho um exemplo muito bom de redução de risco. A gente tem um software aqui dentro para gestão de PJs, né? Então, o cara, pô, o PJ manda uma nota por um lado, o outro manda por outro, tal, ele centraliza tudo dentro de uma plataforma só, você consegue emitir o contrato lá dentro, você tem a gestão, às vezes acaba o contrato do PJ, você nem tem o controle disso, tal, e tudo mais. Então, a gestão dos seus funcionários, dos seus prestadores de serviço. E aí, o que que acontece, né? A solução dele, acho que era R$ 40 por cada por cada prestador de serviço, e aí o prestador que paga, né? Necessariamente a empresa paga uma licença e o prestador que paga. Só que aí R$ 40 tinha gente que achava caro. Até ele falar com um cliente que recebeu um processo trabalhista, né? De 80, 90 mil reais, porque não tinha uma gestão eficiente de contratos, tudo mais, de prestador de serviço. E aí, com aquela plataforma, então, olha só, o cara vai olhar e falar, cara, eu tive um prejuízo de 80 mil. Né? Se a sua solução for R$ 1.000 por mês, tá barato demais. Entendeu? Então, aí agora ele metrificou, cara. Então tem gente que tem um problema muito maior do que pagar R$ 40 por mês, entendeu? Então o cara tá disposto a pagar muito mais. Isso é redução de risco, por exemplo. Entendeu? Aí a gente entrou, chegou, a gente metrificou. Beleza? Vamos avançar? A tática da cabeça de ponte. O que que é isso aqui? É dominar o nicho antes de ganhar o mundo. Tem gente que quer ganhar o mundo, principalmente quem tem software, né? Então, por mais que você tá faturando seus meio milhão, 1 milhão por mês, ou até tá nascendo um software novo aí, cara, vou ser o Sam Altman, vou fazer o chat GPT novo, vou conseguir atender o mundo inteiro, todo mundo. A questão é, você precisa atender todo mundo primeiro? Né? Será que não é melhor você ir por escadas? Então, cara, vou ir primeiro um subsegmento. O Parque que é legal, né? Eu falei, ô Parque, como é que era a tua empresa lá? Foi essa que você vendeu por um bank, né, Parque? Eu falei, cara, quem que você atendia? Aí você atendia qual que era o segmento que você atendia, Parque? Cara, eram scale-ups. Então, empresas de tecnologia que tinham produto digital, scale-ups, tecnologia, que usavam Ruby on Rails ou Elixir. Então, era super nichado. Eu olhei e falei, nossa, muito específico ele é, go-to-market, era muito nichado mesmo. Concentração de forças, é melhor ter 80% de market share no nicho pequeno do que 1% de um mercado gigante, que aí você Eu, vai dominando aos poucos. eu tinha praticamente 100% de market share nesse meu segmento. E o efeito dominó. Então, você usa a autoridade conquistada no primeiro nicho para validar a entrada no próximo. Então, pô, você já tem uma autoridade, parece que não conta, mas conta muito. O teu nome, ele tem poder. Então, ele vai cascateando numa indicação ainda para novos mercados, tá? Então, na minha visão, é sempre bom você escolher um nicho para você, ou um subnicho, né, ainda mais específico, subsegmento, para você fazer um go-to-market. Eu trago até uma tela, deixa eu ver onde é que ela está aqui, que é legal para você entender em qual tamanho que você está. E calma aí. Essa aqui é muito bom, tá? Olhem a faixa de faturamento aqui no MRR, a Receita Recorrente Mensal de vocês. Entende qual a fase que você está. Qual que é a restrição? Eu gosto muito da teoria de restrições, é um livro. A restrição que você está, eu vou só contextualizar essa página e a gente já entra para perguntas e respostas. O erro mais comum e o que realmente precisa. Então, se você hoje está na fase de lançar o software, tá? Ou até os seus R$ 100 mil de receita, isso aqui, gente, obviamente, tá? Vocês têm que pegar o conceito. Não é exatamente assim, é sempre a gente tem que entender e filtrar, mas aqui já é um bom exemplo para vocês. Essa matriz é um bom contexto para você entender mais ou menos onde você está. A fase real, geralmente você está em validação, e a restrição principal é que você precisa validar o Product Market Fit, né? O famoso PMF. O erro mais comum é investir ou em tráfego ou em marketing de uma maneira forte antes de validar primeiro a tua oferta aos pouquinhos. Tá? O que você realmente precisa é um GTM de fundação, bem fundacional, mas bem início ali, sabe? Aí uma faixa de receita de 100 mil a meio milhão já é uma atração inicial. Então você precisa de clareza de CP, um canal dominante. Então, cara, tem muita gente que inicia, o que eu mais pego, founder que está nos seus 80, 100 mil de MRR, cara, eu quero ir para Meta Ads, para Google Ads, para LinkedIn Ads, eu quero botar R$ 2.000 em tudo, eu quero estar em tudo, eu faço evento. Eu sinto que no início, principalmente em go-to-market, o Parque vai falar até melhor que eu, é melhor você ser profundo em um canal do que você diversificar e tentar entrar em todos ao mesmo tempo.
É a mesma ideia do nicho. Entendeu? Então domina um canal e é muito melhor teu concorrente olhar e falar assim, cara, tem um louco aparecendo lá no Instagram que tá aparecendo um monte de anúncio para mim toda hora, do que você tá fragmentado um pouquinho em cada um, entendeu? Então, domine um canal dominante. Então, de 100 a meio milhão, é isso aí, a clareza de CP e o canal dominante. Crescer no geral sem foco. Então, geralmente, ele está crescendo ali meio aleatório, não tem tanta previsibilidade ainda, tá? Meio milhão a 1 milhão de MRR, crescimento desorganizado. Então, ele está tendo gargalo no funil de, cara, MQL, SQL, fechamento, taxa de conversão. E aí, ele quer ou escalar a mídia com uma máquina ainda fraca de comercial. Então, a gente precisa olhar mais para comercial, para proposta de valor, para como que ele está simplificando isso dentro da máquina comercial. 1 milhão a 4 milhões é a escala. Então, é eficiência, CAC, LTV, churn, crescer receita bruta, ignorando unit economics, é o erro mais comum. E aí, o que você precisa é um GTM de eficiência e expansão. E aí, de 4 milhões para cima de receita recorrente mensal, é uma expansão estratégica, né? Então, cara, segmento, canal, produto, às vezes você fica preso no mesmo ICP, e aí é um GTM de expansão estratégica. O que você mais lidou, Parque, dessas faixas aí de MRR? Olha, eu passei um pouco por tudo porque eu tive a minha própria empresa, né? Mas eu fiquei por mais tempo no último ali, que No era último ali. sustentando o crescimento e abrindo novos segmentos para crescer. E, ô, Parque, você que passou por tudo, qual que é a diferença desse cara grande pro cara pequeno, assim? Eu acho que o conceito é o mesmo, né, no final, né? Cara, os fundamentos são os mesmos. Os fundamentos são os mesmos. O que muda é a quantidade de recurso que você tem, né? Quando você está menor, cara, você não tem muita grana. E aí o que o Gabriel fala é muito verdade, pessoal. Tem que tomar cuidado. Você queria estar presente em todos os canais, mas você tem pouca grana. O cobertor está curto. E aí o fato é que se você tem pouca grana, você vai estar pouco presente em todos os canais, que é a mesma coisa que você não está presente em lugar nenhum. E aí é queimar dinheiro e você tem um go-to-market fadado ao fracasso. Então, se você conseguir identificar quais canais estão sendo mais efetivos para você priorizar teu orçamento, prioriza ali. Os Boa. canais também têm que passar por um processo de teste. Então, claro que você vai ter um norte inicial, sabendo que o teu comprador frequenta aquele canal, seja evento, ou mídia paga, ou LinkedIn, ou Instagram, onde for. Só que você tem que testar. Porque o que quer dizer por testar? Pode ser que o canal esteja certo, mas o teu messaging, teu posicionamento esteja errado. E aí você fica queimando dinheiro porque teu messaging está errado, e aí você pode falar, não, o canal está errado. Não, não é o canal que está errado. Então, por isso, o go-to-market ele é um pouco complexo, porque tem muita variável que você precisa lidar ao mesmo tempo. Quando você pode simplificar para você conseguir, de fato, ter validações ou invalidações, fica mais fácil. Se você quiser fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não sabe o que está dando errado, nem o que está dando certo. Então tem que ter um trabalho meio científico ali de isolar variáveis e ir testando. Canal, messaging, posicionamento, o perfil ou segmento de cliente que você está abordando. Tem que ter um fit meio que entre todas essas variáveis, né? Boa. Tô colocando aqui no chat. Galera, a gente vai abrir para Q&A agora. Vou só falar um minutinho aqui para vocês poderem anotar as perguntas de vocês. Então, ô, João, você vai liberar o mic, né, da galera? E aí já pode levantar a mão quem quiser fazer a primeira pergunta. Anota aí a pergunta que você vai fazer. Pode ser ou para o Parque ou para mim, ou no geral também, ou o que que vocês acham. E aí a gente vê como que a gente pode ajudar vocês da maneira geral. Aí a gente faz aí por 10 minutinhos. Ó, o Christian Camargo levantou a mão. Já liberou o microfone, João? Fechou. Vai lá, Christian. Bom dia, pessoal. Pô, primeiro, parabéns aí pelo conteúdo muito bom mesmo, excelente, assim, algo que difícil a gente ver hoje no mercado brasileiro quando se fala de vendas, de receita. Gostei muito que vocês falaram ali, acho até dando um passo atrás, hoje eu trabalho aqui na Tagna e eu cuido de novas contas aqui, desde o processo de geração de demanda até o fechamento de novas logos, e a gente trabalha com indústria de base. Então a gente atende Gerdau, Vale, Arcelor, Mosaic, Bayer, a gente atende esse tipo de cliente. Só empresa Qual que é a grande. pequenininha, né, Christian? É, só empresa pequena. E eu trabalho já em Enterprise tem uns 5 anos. Cara, qual que é o grande lance daqui? Assim, eu vi vocês falando na teoria ali, eu achei legal. Assim, a gente tem uma plataforma, a gente tem um produto extremamente sales-led growth, SLG total. Entendeu? Assim, o mesmo software que eu vendo na Gerdau, chega lá na Vale, o cara quer o software com a mesma dor, mas ele quer diferente. É um grau gigante de customização. Qual que é o grande desafio nosso aqui? Eu vi que validou um pouco aquilo que a gente acreditou no começo do ano, que é tentar. Às vezes a gente chegava muito lá, a gente chegava numa conta nova com software de 1 milhão para o cara comprar.
E o cara não estava acostumado a fazer essa aquisição, assim, porra, 1 milhão não, né? A gente tá tentando fragmentar isso, falar assim, cara, vamos fazer um piloto, vamos fazer um pequenininho, escolhe uma área aí da tua indústria para a gente vender esse software, para a gente tentar entrar. Mas eu queria ver com vocês se vocês têm algum exemplo de alguma coisa assim, vendendo para esses caras, como que vocês convenceram esses cidadãos a fazer um negócio, que mudou assim no mundo de vocês, algo nesse sentido, sabe? Eu vi assim que, pô, achei legal a teoria, achei legal o conhecimento que vocês passaram, mas se tem alguma coisa assim que poderiam aprofundar melhor dentro desse cenário que eu vivo hoje, que é não chegar pro cara vendendo um negócio de 1 milhão, porque o cara às vezes nem sabe que ele tem esse problema, tá? Às vezes o cara acha, ele fala aquilo 30 anos, aí chega assim, pô, seu forno tá queimando gás. Não, mas eu queimo gás assim a vida toda. Fala assim, cara. Aí tem um jeito aí diferente, né? Tem que tomar cuidado para também não. O pessoal de vendas tem aquela máxima: não faça seu cliente se sentir burro. Então é muito perigoso. Quando a gente está vendendo algum produto que é muito bom, muito inovador, cara, o cara fala, puta, eu estou fazendo burrada faz 15 anos e eu não sabia. Né? Então pode pegar mal pro cara lá dentro da empresa. Mas falando de mundo Só te interrompendo, Marcelo, sei que você falou, aconteceu 3 meses atrás, a gente fez um business case para um cara e deu acho que uns 20% de economia de gás. Isso aí era 60 milhões por ano de economia de gás. O cara falou assim, cara, diminui esse business case, por favor, põe 8% aí, porque como é que eu vou mostrar aqui na empresa que eu tô, entendeu? Eu Isso tô é verdade. desperdiçando isso tudo, vai me quebrar as pernas, né? Eu vou ser demitido, você vai ter que fazer a venda tudo de Sim. novo. Mas em enterprise, então tem alguns fatores. Tem esse fator de não faça o cliente se sentir burro, isso para qualquer segmento, né? Ou não faça eu me parecer mal, né, perante meu chefe. Mas tem um fator no enterprise, em empresas muito grandes, gente, a tendência é ter uma aversão a risco. Cara, vamos testar primeiro, vamos fazer um piloto, né? Se for software, qualquer tecnologia nova, vamos primeiro fazer um piloto, vamos começar em uma planta. Então, é muito usual isso. Por quê? Por questão da grana, muitas vezes não tem o orçamento para comprar o negócio todo para fazer o rollout na empresa inteira. Dois, é um risco de capital social muito grande também eu me queimar o filme se a coisa não for aprovada. E dois, até do ponto de vista de risco, não é risco operacional, mas de problema operacional. Imagina você ter que implementar um software para 10 mil pessoas. Cara, imagina a dor de cabeça que é você treinar a galera, trocar de software. Então, em enterprise, usual, é muito usual, e o Christian já falou aí, tem a POC. Vamos fazer a POC? Começa com a POC. Se der certo, aí a gente vai avançando. E aí entra direto um ponto que o Gabriel colocou aqui no chat, que a gente conversou no webinar. Land e expand. Descobre, Christian, o que é o usual dos seus clientes. Cara, o que é o mínimo necessário para vocês conseguirem entrar? E gerar valor e eles falam, cara, legal, Christian e Tagna são ponta firme. O que mais eles têm? E aí você bola a estratégia de expand. No enterprise, quando você quer vender um negócio muito maior do que você precisaria vender para entrar, você geralmente só alonga o ciclo de vendas, aumenta a quantidade de objeções e aumenta a quantidade de pessoas na mesa para avaliar teu produto, o que gera esse problema de aumentar o ciclo de venda de novo. E aí tua taxa de conversão vai para baixo. Então, encontra ali o sweet spot do que é a oferta que você precisa para entrar e mostrar um bom serviço. E foca nisso. Para depois, você faz um trabalho de expansão de contas. Né? Monta um time de CANs, né, de Key Account Managers, para fazer esse trabalho de expansão. Show, Pô, valeu. galera, Obrigado, hein? muito bom. Próximo, podem fazer perguntas aí, pessoal. Quem quiser levantar a mão. Christian fez de um SLG, bom demais, hein? Podem ficar à vontade, tá, pessoal? Se vocês não perguntar, eu vou sair perguntando aqui a reunião toda, galera. A Luana acho que levantou a mão. Vai lá, Eu Luana. tenho uma dúvida. Vamos lá, gente. Prazer. Eu sou a Luana, trabalho numa multinacional chamada Zucchetti. Hoje eu atuo como PMM aqui dentro da empresa, e aí a gente tem alguns grandes desafios vindos pela frente. Alguns são. ah, um deles é delinear muito bem esse perfil do nosso ICP. Então, a gente começar a promover pesquisas para conseguir identificar qual que é o nosso perfil ideal de cliente, porque hoje a gente tem algo, mas é muito
na mentalidade, assim, né? No fala-fala, mas nada registrado com pesquisas, enfim. Outro ponto que a gente tem também é sobre esse processo do go-to-market, que ele é realizado aqui dentro, mas a gente está nesse processo de aprender como que funciona também, e ensinar o time de produto como isso funciona, porque é uma parceria no final das contas, né? E da mesma forma do time de vendas. E hoje a gente também não tem delineado a parte de mensagem e posicionamento do produto, assim, com pesquisas, da mesma forma como o perfil do parceiro, a gente não tem isso do lado do produto. E aí eu entendo que esses são os nossos três desafios principais. E como eu também estou começando como PMM aqui, eu queria até entender do lado de vocês qual que seria a sugestão de por onde eu devo começar, porque a gente começa a olhar para todos esses desafios, aí começa a ficar meio em pleno desespero e não sabe por onde começar. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Eu vou Bora, começar bora lá, aqui. pai. Pode começar. Pode começar, fica à vontade. Luana, começa olhando, identifica quem são os melhores clientes. Uhum, Então, pede ajuda aí para a galera de vendas, de marketing, não sei se é CS que vocês têm, mas para operações. Quem são os melhores clientes? Os que ficam mais, que sempre compram, que são lucrativos uhum, e que percebem valor. Identifica esses caras. Tá? Talvez venha aí, reduz para uma lista de 40, 30. E aí uhum, começa a identificar, e aí começa a trabalhar nisso. Então você reduz de milhares ou centenas para poucas dezenas. uhum, E aí começa a identificar os padrões, trabalha com essa base. E aí provavelmente nessa base, aí você já vai de 30, né, empresas, né, menos que 50 empresas, você já vai conseguir identificar potenciais maneiras de segmentar seus clientes. Pode ser por uhum, vertical, pode ser por tipo de operação que a empresa tem, não necessariamente precisa ser uma vertical de indústria, talvez seja por porte, talvez seja pelo departamento que compra o produto de vocês. Aí começa a identificar esses padrões. E aí você começa um trabalho de segmentação. Tá? uhum, Depois você conseguir identificar a segmentação, aí você entrevista esses grupos para validar a tua segmentação e identificar qual que é o atributo mais valorizado, qual que é o impacto que vocês estão gerando. E isso daí tudo se desdobra depois de posicionamento e mensagem. uhum. Ajuda? Perfeito. Muito bom. Ajudou? Sim, com Eu acho que certeza. a minha resposta é isso aí também, tá, Pac? Achei sensacional. É isso aí. Não tenho muito o que complementar. Pessoal, alguém? Mais uma pergunta aí, a última, para a gente finalizar o Q&A? Enquanto vocês vão Cadê? pensando aí, galera, me segue no LinkedIn. Eu tenho o Boa. hábito. Às vezes eu dou uma sumida do LinkedIn porque eu estou debruçado no trabalho, mas eu faço um esforço de publicar, justamente compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então, tanto de go-to-market, quanto do uso de IA em vendas, uso de IA em CS. Me segue, pode ir me seguindo lá que eu vou divulgando meus webinars também quando eu produzo os nossos próprios webinars na Meet Rocks. Ora, eu participo de webinars por exemplo, como convidado. Aí me segue lá que aí vocês ficam sabendo quando vai ter conteúdo novo. Boa. Pode levantar a mão aí, galera. Mandei o LinkedIn aí do Marcelo de novo aí no chat para vocês seguirem ele lá. Mais alguém? Alguma pergunta? Maravilha. Então, vou, Todo vou, mundo vou- dominando o go-to-market, é todo isso mundo aí. tá dominando o go-to-market, ninguém tem um. Maravilha. Bom, vamos lá então. Vamos só finalizar aqui para a última etapa da apresentação. Lembrando, vou compartilhar minha tela aqui de novo, rapidinho, só para a gente voltar para aquela matriz. Tá certo aí, João? Não precisa Boa. ter medo não, pessoal. Nem eu Não nem o precisa ter Gabriel, a medo gente não não, morde galera. Tá não. A aberto gente não aí, viu? Se vocês morde. quiserem levantar a mão, tirem a dúvida de vocês, viu? Não tem problema, tá? Não tem problema. Pode tirar a dúvida, pode ser uma pergunta, pô, mas não tenho medo de ser algo muito, muito simples. Não tem nada simples, não tem pergunta simples aqui, né? O go-to-market tá todo mundo aprendendo em conjunto, fique em paz. Vamos lá. Então, identifiquem cada fase dessas que vocês estão dentro dessa matriz e decidem qual que é a melhor ali, onde que está o gargalo de vocês principal, né? E aí é legal vocês entenderem também o modelo de negócio, né, gente? Tem gente ainda que nem sabe, pô, será que eu sou PLG? Será que eu sou MLG? Será que eu sou SLG? Fica mais simples para você entender aonde que está o teu problema. É igual eles, pô, já entenderam, pô, a gente atende aqui accounts e tal, é um pouquinho mais complexo, lista de contas muito menor, aí já começa a ser outro tipo de estratégia, talvez account-based marketing, e aí com certeza vai muito atrás de ABM, hoje tem muita tecnologia que ajuda nisso também. Fechou? Aí você identificando qual fase você tá e qual que é o seu gargalo principal e o seu modelo,
pô, fica muito mais simples. Bom, a proposta de valor no go-to-market de SaaS B2B é criar urgência para mudança, tá? Então, o inimigo em comum, identifica o processo ineficiente que o cliente usa hoje, exemplo, planilhas e processos manuais, isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, o Marcelo falou algo sensacional ali, tá, gente? No B2B, vai ter mais gente que vai decidir. Vai ter gente que vai ser o champion. Vai ter tantas personas lá dentro, vai ter aquele cara que criou o silo dentro da empresa. Aquele cara que criou a solução, às vezes há 5 anos atrás, ele não quer que tire a solução dele. Pô, mas a minha planilha é top, velho. A gente usa a minha planilha faz 5 anos. Vocês vão botar um software que vai substituir a minha planilha e a minha reputação social aqui dentro da companhia. Então, você tem que lidar com esse tipo de coisa até na hora do comercial disso. Entendeu? Vale a pena, às vezes. A gente tava, acho que era uma mesa de conselho da RR, que a gente falou, cara, às vezes um produto de entrada pode ser algo de, ou um produto de entrada, não, mas ou um cross-sell, ou algo para ajudar nisso é produto de educação dentro da companhia. Cara, quase que uma academy, né? De, cara, como que auxilia, como que capacita as pessoas lá dentro a utilizar a tecnologia. Além de você educar o mercado, numa reunião de vendas, você pode falar assim, ó, tal pessoa aí vai ganhar tal curso disso, vai ficar 10 vezes mais cara. A pessoa já vai falar, ó, porra, top, agora eu vou. Ela já vai ser um propenso a trazer a tecnologia para dentro da empresa. Então, entende como é um mundo e tem várias coisas lá dentro que você vai. Cara, eu vou brincar com o ego desse aqui, esse aqui eu vou ter que entregar indicador, tal. A POC, por exemplo, que o Marcelo falou, é uma boa maneira de você entrar pequeno, e aí você começa a fazer expand lá dentro. Mas eu sempre penso, cara, um pouquinho de cada vez. Então é um passo de cada vez. Não adianta a gente tentar buscar receita numa conta grande agora, igual o Marcelo falou. Não é porque é grande, que, cara, não tem setor de compras, tem financeiro, tem budget para isso. Até liberar budget é muito complexo. Entendeu? Geralmente é mais difícil ainda vender num grande do que num pequeno, que é vender emocional. Então é entrar pequeno e depois você vai expandindo lá dentro, tá? Custo da inércia. Mostre quanto dinheiro a empresa perde por cada mês que adia a adoção da sua solução. Isso é urgência. Cara, se você contratar essa solução ano que vem ou contratar agora, o que tu tá perdendo, velho? Resolver esse problema ano que vem, resolver agora? E é o que o Marcelo falou, não adianta a gente falar, porque isso vira reativo, né? O cara vai falar, tá me falando, é vendedor. Mas deixa ele falar. Ele fala, cara, se eu ficar com esse problema aí, eu vou perder 1 milhão. A gente achou o gap aí principal, tá? Diferenciação, porque o seu modelo de distribuição é mais simples e mais rápido que o da concorrência. Fechou? Galera, vamos lá. Tudo que a gente falou aqui são estratégias de go-to-market, que a gente entra em oferta, mercado, definição de ICP, né? Aí a gente entra em funil, canais, se é PLG, MLG, SLG, tem um mundo para cada tipo de solução, funis e indicadores para cada tipo de solução. Se vocês precisam de um apoio para fazer isso, a gente aqui da PEN tem exatamente um produto de consultoria que a gente faz junto com você. Então, não é necessariamente a gente fazendo sozinho. A gente vai fazer junto com você uma estratégia de go-to-market para expansão de mercado e tudo mais. Como a gente está em semana de fechamento e a gente está aqui no webinar, todo mundo que veio pelo webinar, fechamento hoje, a gente tem uma condição especial. E, na verdade, quem avança hoje tem uma sessão extra de estruturação comercial ainda. Então, você ganha uma sessão extra que nosso especialista vai conseguir falar ainda melhor. É só escanear, o João vai mandar aqui no chat também o link para você entrar em contato com a nossa pré-venda, que vai marcar já uma reunião com os nossos especialistas. Fechou? Então, a gente aqui da PEN consegue ajudar você e fazer junto com você, como eu disse para vocês que, cara, um laboratório de SaaS, pensa, mais de 700 projetos, produto grande, para empresa gigantesca, para empresa pequena, para, cara, quem está em mid stage, quem está em early stage, eventualmente a gente consegue trazer benchmarks de mercado, o que já não funcionou. Go-to-market é sempre uma surpresa, mas a gente sabe o que não fazer. Cara, tem coisa que não dá para fazer. Aqui é um caminho ao contrário. Não é legal fazer dessa forma, é legal a gente fazer dessa forma aqui, tá? E aí a gente vai aprendendo e acompanhando junto com você. Beleza? Outra coisa também é o Marcelo, né, Marcelo? Lá no LinkedIn. Sigam o Park e a Meet Rocks, né, o Park? Acho que você vai falar melhor do que eu sobre a Meet Rocks aí. Isso, galerinha. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Meet Rocks, que é uma IA para vendas e sucesso do cliente. Mas, pessoal, principalmente para começar, é vendas. Se você ainda não está usando nada, ou usando muito pouco de IA para vendas, está muito limitado a só usar note takers ou ChatGPT, vale a pena dar um upgrade, aí, especialmente se você tiver uma equipe um pouquinho maior. Tá? Equipes que ele tem ali 10 vendedores para cima, o impacto que IA pode gerar em vendas é bem grande. Quem quiser saber mais, pode me seguir no LinkedIn, manda uma mensagem, Parque, me conta mais um pouquinho o que vocês fazem, que a gente conversa. É só mandar para você, ô Parque? Pode mandar para mim, me segue no LinkedIn lá, manda a mensagem que ficou sabendo pelo webinar e a gente conversa lá. Fechou, maravilha, galera. De novo, só vou reencaminhar aqui o LinkedIn do Parque. Siga ele lá, manda uma mensagem para saber sobre a Meet Rocks. Ele vai conectar vocês com o time comercial lá da Meet Rocks e vai falar um pouquinho mais. Cara, inclusive isso, para quem vai fazer go-to-market, as duas soluções juntos, é ouro, tá? Então, cara, cadê os dados das reuniões? O que o cliente está falando, tudo mais? Isso aqui é ouro, ajuda muito a gente. É um círculo virtuoso. Eu uso Meet Rocks para go-to-market e é sensacional, gente. Exatamente. Fechou? Pessoal,
É isso aí. Ô, João, você quer que eu dou aviso sobre o grupo de network, né? Galera, grupo de networking, seguinte, a RR Club, a gente está com um grupo a mais para vocês conectarem e poder trocar ideias lá. Então, o grupo é aberto, vocês podem compartilhar contato e tudo mais. O João vai encaminhar o link aí também, é gratuito, tá? Isso aí é para a gente educar a régua do mercado mesmo. Então, entra lá, a gente não faz pitch de vendas, nada, é mais para, pô, alguém tem indicação de um head de growth? Pô, alguém sabe como fazer isso? Pô, alguém gostou desse fornecedor? Não gostou? Entra lá, é um grupo de networking para o mercado SaaS, tanto founder quanto executivo. Entra e fica à disposição. A comunidade é para founder executivo, mas a gente tem um grupo agora que a gente troca ideia e a gente tem evento todo mês. Webinars como esse aqui, mesa de conselho que a gente discute um assunto, podcast exclusivo e muito mais. Fechou? Galera, obrigado, Parque. Obrigado. Tem alguma coisa a complementar, finalização aí? Ou não? Não, isso aí, galera. Sucesso no go-to-market. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom almoço para vocês. Valeu. Abraço.